morrer em seu lugar para redimi-lo. But the elder was right when he said he was alive. Mas o ancião estava certo quando disse que ele era um leão. See? Vejam, The elder called him and said, a lion. o ancião o chamou, disse, um leão, Because he had been a lamb. porque ele tinha sido um cordeiro, An intercessor, um intercessor, bloody lamb. um cordeiro sangrento. But now he's coming forth as a lion. Mas agora ele está vindo como um leão. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos fazer a leitura em Lucas capítulo 3, verso 37 e 38. Uma leitura um pouco diferente porque é de uma genealogia, mas eu quero usar algumas palavras. Lucas 3, 37. E Lameque de Metussalá, Metussalá de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Malileel, e Malileel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Grande Criador, Sua palavra é vida. Cada vez que temos uma inspiração, que a lemos, aquilo traz vida a cada um de nós. Estamos agradecidos, Senhor, por podermos enxergar estas coisas que o mundo não é digno de enxergar. O Senhor tem tomado um povo, o Senhor tem salvado um povo, o Senhor tem dignificado um povo para poder receber Sua palavra. Fale conosco mais um pouco nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, parece que não, mas é um título um pouco chocante, até que se desdobre e veja a realidade. Os três filhos de Deus. Vamos ter paciência e ler aqui na mensagem do profeta, onde nós fundamentamos cada pregação nossa. E vamos olhar para trás e ver que existem três filhos de Deus, de onde
originamos. Os verdadeiros filhos de Deus, eles têm uma origem nestes 3 filhos. Como diz, uma origem tríplice. Estamos começando com Adão. Lemos a genealogia de José, aqui em Lucas, capítulo 3, e você vê que ela começa com José no tempo de Cristo e terminou em Adão. Adão foi o primeiro homem. Adão foi o primeiro filho. E todos nós originamos dele. Na morte, na mentira, na falsidade, no engano. A Bíblia diz, irmão Brana fala sobre isso também, a gente já vem ao mundo falando mentira. Você prova que você é de um filho deste, que é Adão. Todos que vieram de Adão, eles pecam, eles mentem, faz de tudo. Eu estou dizendo quem veio de Adão. Eu não vou ter tempo para poder mostrar tudo. Aqueles que vieram de Adão e que Caim não veio de Adão. Por isso, esta forma de traição, de morte em família, aquilo começou com Caim, que não era filho de Adão. Por sua vez, estava dentro de casa, era considerado como um filho, mas ele era filho de Eva. Tem hora que a gente vê cada coisa. Ele era um enteado e não um filho de Adão. Se eu conseguir ainda ter mais alguma coisa para o final, eu já começo a sentir bem no início, porque é algumas coisinhas que Deus já tem feito, que dá para você caminhar com Deus e ver de onde você originou. Você vê aqui o Cristo veio nesta linhagem. Ele não era Cristo, Jesus, não era filho de José nem de Maria, mas ele, até o versículo 23 do capítulo 3 de Lucas diz: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava. Que é bom ver isso. Como se cuidava, filho de José. Ele não era filho de José. Está entre aspas, como se cuidava, como eles pensavam, como eles diziam, como a luz que eles viam num momento, ele é filho de José, certo? É o que eles viam, mas porque todo mundo tinha que vir naquela linhagem carnal. E quando veio Jesus, veio na carne, mas ele não veio daquela linhagem de semente da carne, porque a semente, o profeta disse que era Deus. A semente era de Deus. Foi Deus que criou o óvulo e foi Deus quem criou os genes para formar Jesus, porque Jesus não é filho de José, nem filho de Maria. Jesus é filho de Deus. Então, por ele ser um filho de Deus, ele se originou em Deus, não em José, nem em Maria. Bom, mas não é isso que eu quero. Quero levar vocês a ver, porque 2 filhos vocês conhecem.
Terceiro também vocês conhecem, mas vamos falar o nome dele. Clarear, e as pessoas que têm dificuldade, tiveram dificuldade com um novo nome. Aí tiveram dificuldade com uma só pessoa. Será que vai parar? Aí tiveram dificuldade com João. Deus trata desse jeito. As pessoas que não têm dificuldade, vem passando com todos eles. Vai prosseguindo. Mas quem tem dificuldade, certas mensagens que Jesus pregou, foi para separar as pessoas que não poderiam ficar no seu ministério, mesmo querendo. Jesus pregou e falou coisas que eles não creram. Comer carne dele, beber sangue dele, aquilo era impróprio. Aquilo não era mensagem para Jesus pregar, para aqueles crentes. Agora, aquilo não atrapalhou Pedro, não atrapalhou Tiago, não atrapalhou nenhum revelado, não atrapalhou Maria Madalena, Zaqueu, ladrão. Mas aquela mensagem era para tirar pregadores, separar, pôr para a rua, pôr para fora do ministério pregadores. Então eu vejo cada vez que Deus dá uma mensagem, a primeira e segunda etapa, diferente dos pentecostais. A terceira etapa do profeta, diferente da primeira e segunda. Então as pessoas que não conseguiram acompanhar, elas vão ficando para trás. Elas vão perdendo terreno. E Deus vai para frente. Aí Deus vem e fala para o irmão Branham: não diga a ninguém. No meio de tanta revelação, você não vai poder deixar claro isso para eles. Não diga isso para eles. Então, Deus faz isso para peneirar o grupo. Para aqueles que estão meio lá, meio cá, dizem: eu não entendi. Foi assim que eles fizeram. Eles estavam lá em 70, que Jesus tinha chamado, mais 12, e Jesus prega uma mensagem que era contrária à lei de Moisés. Você não podia fundamentar a mensagem de Jesus com a lei. Jesus estava errado diante da lei. Porque Jesus disse: se vocês não comerem a carne e beber o sangue do Filho do Homem, vocês não têm vida. Era proibido comer carne de porco, beber sangue de animal. Agora Jesus falou que tinha que comer carne dele e beber sangue dele. A mensagem não tinha fundamento na mensagem de Moisés. E ele disse: está aí. É aí que ele desviou. Entende? É assim. Quando nós pregamos a mensagem de um só homem, é aí que o Osmar desviou. Ele saiu da palavra. Quando esclarecemos o novo nome, é aí que ele desviou. Então você vai vendo que o eleito ele prossegue, o que não é eleito, naquela peneira ele passa, aí vai embora. Mas tem uns que ficam ali em cima, não sai, não passa pela peneira de jeito nenhum. Não tem buraco que cabe a eles, porque eles permanecem com a palavra. Agora, muitas vezes as pessoas dizem: o Osmar saiu da palavra, ou você saiu da palavra. É porque é a palavra que eles pensam. Jesus também tinha saído da palavra, que os povo do tempo de Moisés e a crença de Moisés olhava e dizia: esse homem saiu da palavra, e não está certo. Agora, você chega até Pedro, é uma coisa profunda, né? Você vai longe, você chega até Pedro, aí os crentes dizem: Pedro saiu da palavra. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você viu o que Pedro arrumou no dia de Pentecostes? Se eles entendessem, eles não iam dizer. Você vê o que Pedro arrumou. Você vê o que o Espírito Santo fez para nos enganar no dia de Pentecostes. Você viu a peneirada que ele deu, e nós não conseguimos crer nele, e eles não falam a verdade. Eles deveriam ver, era isso. E Deus usou, não revelou tudo. Ele simplesmente disse: vocês vão ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. E o povo saiu. O primeiro pregador já fez certo. Chegaram no Pentecostes, 50 dias depois. Ali estava o Pentecostes, o Espírito Santo. E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós. Vamos parar um pouquinho. Se tivesse algum discípulo, se tivesse algum daqueles 70 na reunião, se tivesse, ele deveria, eu quero só ver se ele vai falar certo agora. Porque Jesus mandou batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se tivesse algum dos 70, mas não tinha. Era no dia de Pentecostes, só tinha os eleitos, no dia de Pentecostes. Nem Judas estava lá mais. Tem uma hora, irmão, que o Judas não está. Tem hora que você vai com Judas, que o irmão Brana diz que o Judas, ele vai até o fim, como ele foi no ministério de Jesus, até o fim do ministério. Mas no fim ele mostra suas cores, sua incredulidade. Então assim são as pessoas na mensagem. Os Judas da mensagem, eles vão até o fim. Aí quando chega o novo nome, eles mostram as cores deles. Quando chega a mensagem de uma só pessoa, de um só homem, eles mostram as cores deles. E assim por diante. Quando você é filho, você é filho. Originamos de Adão, não adianta querer ser diferente. Nessa carne, você vai sofrer a vida toda. Você tem uma origem nessa carne. Originou de Adão. Você quer fazer o certo, diz Paulo. Eu quero fazer o certo e não faço. Mas é assim. Você sempre está lutando. Agora, por que você luta? Porque tem um outro filho aí dentro. Você se originou de um filho, Adão. E o desejo é fazer coisa errada. Mas quando você tem o outro filho, já sabe, né? O outro filho dentro de você, Jesus. Pronto. Você está vivendo pela natureza do outro filho. A vida espiritual nossa não está fundamentada no sentimento, não está fundamentada em arrepios, em apalpar, em tocar, em sentir. Não está em ver. A nossa vida espiritual, ela está fundamentada no Filho, no segundo Filho. O primeiro nos trouxe a morte, mas o segundo nos trouxe a vida. Amém. Aleluia. A semente da serpente, 143. Adão era o filho de Deus. A Bíblia diz que Adão era o filho de Deus. São Lucas 3,38. Aquele puro princípio ali atrás. Adão era filho de Deus. E aquela inveja, e aquela ira, e tudo mais não poderia sair daquela fonte pura. E aquela inveja que matou Abel. Aquela ira que matou Abel. Não podia sair dessa fonte pura. Porque Adão e Eva eram a fonte pura. Então, da onde saiu? Este com inveja, este com ira, da onde saiu? Isto teve que vir de outro lugar. E isto veio através de Satanás, que era um assassino para começar. A Bíblia diz que ele era um mentiroso, um assassino para começar. São João 8,44 diz que ele foi mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então você não vem me trazer um pai da mentira, filho de Adão. Não, o pai da mentira é filho de Satanás. O pai da mentira é filho da serpente. E tem gente que quer defender Caim. Na verdade, se veio da mesma linhagem,
se está sustentado pela mesma originalidade, serpente, Satanás, engano, inveja e assassinato, então você vai defender Caim. Caim, a Bíblia diz que era do maligno. 1 João 3,12. Não tem um versículo na Bíblia que diz Adão gerou a Caim. Mas você vai ver lá que gerou a Sete. Adão gerou Sete. Sete gerou Cainã. Cainã gerou Maliléu. Maliléu gerou Jared. Jared gerou Enoque. Até aí é bom. E daí vem Noé, Sem, Cã, HM e Jafé. União invisível da noiva, 106. Outra coisa, note que gênero de filhos está dando à luz. Isso diz quem é o pai deles. Seja o que for, o primeiro Adão ou o segundo Adão. Se a igreja pode dar à luz a um filho do segundo Adão, ele tem a maneira de ser do segundo Adão. Irmão, se o povo percebesse que as eras que a igreja deu à luz a um filho do segundo Adão, e esse era Brana, outra vez, aí está o terceiro filho. Nós temos 3 filhos: Adão, Jesus e Brana. Você originalizou deles. Ou você tem origem na serpente, ou você tem origem em Adão. Se você tiver origem em Adão, você se escapa e pode ter uma origem em Jesus. Se você tiver uma origem em Jesus, que é um filho dele, ouve a voz dele, então você pode se originar de alguém mais aqui na frente. Mas senão, está perdida, a pessoa está perdida e não percebe. Deixa eu mais um pouquinho aqui. A palavra, ele atua de um modo que aqueles atuaram no dia de Pentecostes. Esses são os reais e verdadeiros filhos do segundo Adão, a união invisível, 106. A palavra falada é a semente original, segunda parte, 61. Quando Adão chegou à sua esposa, ela estava grávida. Quero que vocês vão prestando atenção nesses filhos, nas esposas desses filhos. Porque Adão teve uma esposa, Jesus teve uma esposa. Ele falou, não, mas nunca fiquei sabendo da mulher de Jesus. A esposa de Jesus. Foi nas eras da igreja. Começou no Pentecostes. E depois você vai ver a última esposa, o último filho com a última esposa. Então aqui está. A palavra falada é a semente original, segunda parte, 61. Quando Adão chegou à sua esposa, ela estava grávida. Ela já havia feito algo, ela havia misturado, ela simplesmente hibridou um filho e ele morreu. Mas quando José chegou à sua noiva, ela estava grávida, mas com vida. A esposa de Adão, ou melhor, a noiva de Adão, quando Adão, antes que eles se ajuntassem, exatamente como José e Maria, exatamente como Cristo e a igreja. Agora, antes que Adão se ajuntasse com Eva, ela já tinha um filho no ventre. Antes de José unir com Maria, Maria já tinha um filho no ventre. Antes de Adão unir com Eva, Eva já tinha a morte no ventre. Antes de José unir com Maria, Maria já tinha a vida no ventre. Aleluia. São coisas simples, mas são boas. 173. A palavra falada é a semente original, segunda parte. O primeiro filho foi a semente falada, palavra falada de Deus, o primeiro filho.
lhe foi dada uma esposa, esse foi Adão. Estou apenas revisando em espírito, e eu estava pondo em ordem o que eu disse. Veio, uma noiva produz, para produzir a si mesmo, ela caiu, veio, foi para isto que foi dada a noiva, para produzir novamente outro filho de Deus. Mas ela caiu antes da hibridação, veio, produziu a si mesmo, mas ela caiu, causou sua morte. Esta foi Eva. Ao segundo filho, que é Jesus, a semente, palavra falada de Deus, foi dada uma noiva como a Adão. Mas antes que ele pudesse casar com ela, ela também caiu. Olha, é só um profeta para ver essas coisas. Antes de Adão casar com Eva, Eva caiu. Antes de Jesus casar com a igreja caiu. O tempo do casamento tinha que ter 7 eras de namoro. Na 7ª era, final da 7ª era, casamento. Olha, namorou com Jesus a 1ª era, a 2ª era, na 3ª era, a igreja casou com o Estado. Ela já adulterou. Casou sobre Constantino. Ela perverteu como Eva perverteu. Eva tinha uma semente do diabo no ventre. A igreja tinha semente do Papa no ventre. Na 3ª era. Isso é para quem vê um profeta, vê a história, o que aconteceu. Vê que até o batismo, falando Pai, Filho e Espírito Santo, você não encontra uma pessoa batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia. Não encontra um batismo. Mas você encontra 3, 4 em nome do Senhor Jesus. Será que não daria para eles poder ter a revelação? Mas eles são filhos de outra natureza, de outra semente. Eles se originaram em Caim, Satanás e a besta. Eles não se originaram em Adão, em Jesus. E agora, o primeiro filho Adão e o segundo filho Jesus. A era de Pérgamo, 51. O primeiro filho Adão era semente, palavra falada de Deus. A ele foi dada uma noiva para reproduzir-se a si mesmo. Foi para isso que a noiva foi dada a ele, para reproduzir-se a si mesmo, para produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu. Ela caiu pela hibridização. Ela causou-lhe a morte. 52, Pérgamo. O segundo filho, Jesus, também uma semente, palavra falada de Deus. Foi-lhe dada uma noiva como a Adão. Mas antes dele poder desposá-la, ela também caiu. Ela, a exemplo da esposa de Adão, foi posta à prova para ver se ela creria na palavra de Deus e viveria, ou se duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, ela abandonou a palavra, ela morreu. Você vê que isso aconteceu do Pentecostes à era de Pérgamo. Foi dada a oportunidade dela tomar da igreja, da noiva de Jesus Cristo, tomar a palavra e crer nela, ser diferente de Eva. A Eva largou a palavra. Eva não deu importância à palavra. Agora Deus vem dar oportunidade para a segunda noiva do seu segundo filho, Jesus Cristo, e dá oportunidade para ela crer na palavra e viver. Duvidar da palavra, ela morreria. Ela começou crendo na palavra. Quando chegou na 3ª era da igreja, ela já havia hibridizado também. A igreja já tinha outra semente
que não era a semente do Pentecoste no ventre. A igreja agora tinha a semente da serpente outra vez, religiosamente, como Caim. Você pensa que Caim era um pagão? Caim era um crente, um religioso, um que fazia oferta a Deus, um que buscava na lavoura todos os frutos da terra e trazia e apresentava a Deus. Eu creio que ele devia fazer sua oração. A Bíblia não indica como foi a oração, mas provavelmente ele chegou com todos os frutos possíveis, originais, e colocava sobre um altar e apresentava a Deus: aqui está meu sacrifício, minha oferta. Eu fiz isto para que o Senhor me aceite, me receba. Mas ele já tinha vindo da serpente, ele não sabia nem fazer oferta. Ele ofertou pera, banana, albaricoque, vai pensando aí. Ele ofertou frutos da terra. Abel não tinha que se esforçar. Abel tinha uma originalidade. Abel tinha vindo de Adão. Ele não tinha nem que esforçar para saber o que estava acontecendo, ou o que tinha acontecido com a sua mãe, qual o problema do mundo presente. Ele não precisava nem de se preocupar. Adão sabia que aqueles filhos eram diferentes. E Abel apresentou seu holocausto a Deus. Pegou um cordeiro, matou o cordeiro e coloca sobre o altar. Diz a Bíblia, Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim. Por isso que Caim ficou irado. É inveja, porque não aceitou o meu sacrifício, porque aceitou do meu irmão, eu vou matá-lo, vou extirpá-lo da terra. Ao invés de dizer, vou copiar dele, vou ficar ao lado, mas não podia. Tem hora que você quer que a semente da serpente fique na igreja. E não pode. Ela vai ter que escorregar. Alguma pregação vai tirá-la de cena. É Deus quem faz isso. A gente tem que ser teimoso. Olha, dê o que der, eu fico aqui. Eu não te deixarei. Isso era o Eliseu. Elias dizia, fica aqui. Como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não fico aqui. Onde tu fores, irei eu. Cada eleito é assim. Mas a outra pessoa, o não eleito, é esse problema a vida toda. Vamos prosseguir? O segundo filho, Jesus, também uma semente, palavra falada de Deus, foi-lhe dado uma noiva como Adão, mas antes dele desposá-la, ela também caiu. Ela, exemplo da esposa de Adão, foi posta à prova para ver se ela creria na palavra de Deus e viveria, ou se duvidaria da palavra de Deus. Ela duvidou, ela abandonou a palavra, ela morreu. Aí vem o terceiro filho, que eu ainda tenho que terminar mais no segundo aqui, mas vem o terceiro filho, porque Deus não tem apenas 2 filhos. A palavra falada não fez apenas 2 filhos, não produziu 2 filhos, mas produziu 3. O terceiro filho teria que nos levar ao original. O terceiro filho teria que nos converter aos corações dos pais pentecostais. O terceiro filho mostraria para nós a natureza do primeiro Adão, que é a nossa carne, do segundo Adão, que é no nosso espírito, Deus trabalhando no nosso espírito, na nossa alma, e do terceiro Adão,
nos dando aquilo que Deus mesmo não deu para nenhum dos seus filhos antes. Tem hora que as coisas, como pode? Mas Deus nunca fez. E Jesus sabia disso. Jesus foi claro em dizer: o dia e hora eu não sei. E nem os anjos sabem. Jesus falou. Agora, Jesus sabia que viria um outro filho, e ele seria estabelecido em Apocalipse 10, de 1 a 7, em São João 14, 12. Aquele é um filho. Não são aqueles. Aqueles seriam os filhos. Aquele que crê em mim fará, tudo singular, as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque vou para o Pai. O segundo filho anunciava a vinda de um terceiro filho. Só porque você não tem na Bíblia? Na Bíblia não está falando terceiro filho. Jesus falou que viria um que ia fazer mais do que ele. Esse é o terceiro filho. É o terceiro filho, e não fica sem noiva também. Cada filho tem sua noiva. O primeiro, uma noiva carnal, ela caiu. O segundo, uma noiva espiritual, e ela caiu. A de Adão caiu, a de Jesus caiu. Por quê? Estavam mostrando de onde vieram. Como Deus é maravilhoso. São coisas que a gente acompanha Deus. Você fica assim, fala, meu Deus, como que pode umas coisas dessas a gente consegue acompanhar? Por que que o outro não acompanha? E aí a gente consegue ver, porque o outro não vê. Olha, a semente está aí. Foi Jesus que falou. Mateus 24, 36, não é brincadeira. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Não é brincadeira. Jesus está mostrando para nós. E eu vou descortinar isso, disse Jesus. Em outras palavras, eu vou tirar a cortina disso. Nem o filho sabe. Nem os anjos do céu. Mas unicamente meu Pai, que só poderá revelar na manifestação do terceiro filho. Enquanto não aparecer o terceiro filho, de São João 14, 12, aquele que crê em mim. Eva não conseguiu crer, por isso se perdeu. A igreja não conseguiu crer, por isso ela adulterou lá na terceira era. As igrejas não conseguiram crer. Os Estados Unidos não conseguiu crer. Tinha uma noiva ali? Tinha. Mas era tão pequena que fala uma noiva nos Estados Unidos, você pensa em milhares de pessoas. Brana sabia. Ele falava em questão de 12. Tem mais. Isso é sombras. Mas ele falava assim. Era muito pouco. Mas quando você vê, depois da morte de William Branham, você não vê ninguém pregando a terceira etapa que o William Branham pregou. Você vê ele só atrás de cura divina. Você vê ele só na primeira e segunda etapa. Você vê o povo fora do ministério de William Branham. O William Branham diz, não é o ministério dele. Diz, a primeira e segunda etapa não era o ministério dele. Era a terceira etapa. Aquele era o ministério. Ele provou isso, ele diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra. O que eu quero que você veja, que Deus não abriu a palavra para o primeiro filho, porque ele perdeu o livro. Deus não podia abrir toda a palavra para o segundo filho, Jesus, porque ele veio para morrer por aqueles que se perderam, através do primeiro Adão, do primeiro filho. Agora é que Deus vem trazendo tudo de novo. O que Adão perdeu, o que Jesus venceu para nos restituir,
foi dado nos dias da voz do sétimo anjo. Quando o sétimo anjo tocou sua trombeta, quantos tocaram trombeta e não pôde acontecer? O primeiro anjo tocou a trombeta, mas não aconteceu. O segundo, o terceiro, mas no sétimo anjo, quando ele tocou sua trombeta, cumpriu a palavra de Deus, revelou o segredo que Deus não falou para Adão, o segredo que Jesus não sabia. Um pentecostal escuta isso, vocês é doido mesmo. Mas foi Jesus que falou que nem um filho sabe. Porque seria revelado nos dias da voz do sétimo anjo. E nesses dias, então, você vai encontrar o sétimo anjo sabendo. Festa das trombetas 137. Todas as trombetas soaram sob o sexto selo. Porém, no sétimo selo havia silêncio. Ninguém sabia. Aquele foi. Ninguém sabia. Agora ele já está mostrando o que é. Ninguém sabia, porque estava debaixo do sétimo selo. Havia silêncio. Capítulo 8, verso 1 de Apocalipse. Havia silêncio por quase meia hora. E ninguém sabia. Aquele foi o minuto ou a hora que Cristo viria, como Ele nos revelou isto. Até ali ninguém sabia. William Branham diz, mas aquilo era a hora, o minuto que Cristo, ele não podia falar que Cristo veio. É isso que o povo tem que entender. Jesus tinha dito, a voz do anjo, ou a voz de Deus, falou para ele, não diga a ninguém. Então ele pregou em sombras, ele pregou nas entrelinhas, até a sua palavra que ninguém sabia. Aquele foi. Mas se foi, é passado. Aquele foi. Como você vai ficar esperando para agora? Aquele foi o minuto de Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe. Ele diz, mas aquele foi o minuto ou a hora que Cristo viria, como Ele nos revelou isto. Ele sabia, mas não foi revelado a Adão, não foi revelado a Jesus. Você já notou o quão grande é o novo nome? O novo nome é um nome que traz revelação. As pessoas pensam no novo nome para cura, para salvação. Se você pensa no novo nome para cura e para salvação, você omite o Calvário. Está errado. Você não pode esperar no novo nome que ainda eu tenho cura, porque creio. Foi Deus que disse para ele, se você fizer as pessoas crerem em ti, e eu creio em ti. Certo? Eu creio nesse ti. Então nada suportará sua oração, nem mesmo câncer. Mas o trabalho do sétimo anjo não é curar. O trabalho dele, do novo nome Brana, não é curar, não é salvar. Isso você tem em Jesus, o segundo Adão. Você não pode omitir o primeiro Adão. A sua natureza está dizendo, eu sou do primeiro Adão. Essa natureza carnal, seus desejos carnais, está dizendo, eu sou do primeiro Adão. Você não pode omitir o segundo filho, Jesus, porque dentro de você há uma luta contra o de fora. Você não é só esse de fora que quer fazer a coisa errada, você é o Cristo de dentro, o Filho de dentro, o Filho Jesus, o segundo filho, que está dentro de você, fazendo esta obra, para que você combata esse homem exterior, essa natureza carnal, de pecado, de vícios. Você tem Cristo dentro.
para combater. E depois desse Cristo dentro, que você não pode omitir nenhum deles. Não omita o primeiro filho, você é errado, você é homem, é mulher. Como vai omitir, deixar de lado o primeiro filho? Não omite o primeiro filho, não omite o segundo filho. Cura, salvação, perdão, veio tudo do segundo filho. Foi Jesus quem trouxe isso para nós. E a Bíblia diz, e não há salvação em nenhum outro debaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome para salvação. Não tem outro nome senão o nome Jesus Cristo ou Yeshua, que é o hebraico. Não existe outro nome debaixo do céu. Você não pode colocar Brana nesse lugar. Você tem que saber posicionar o nome de Deus e o novo nome de Deus. Então já passou para o primeiro filho, Adão, o segundo filho, Jesus. E agora nós estamos no terceiro filho, Brana. Eu sei que eles dizem, só vocês para crer nisso. Mas por certo, era só Maria Madalena para crer no que Jesus pregava, filho. Era só Pedro para crer no que Jesus pregava. Se Jesus quisesse olhar assim, eu quero ver se tem gente importante na minha reunião. Sim, sou ladrão, prostituta. Você pensa que ele estava em busca de trazer pessoas de caráter? Não. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quando Jesus olhava para a sua congregação, e via uma Maria Madalena, e via uma samaritana, e via um Zaqueu, e via um Pedro pescador, que não sabia assinar o nome, ele diz, vou pregar outra mensagem. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Aleluia. Isso era Deus fazendo um trabalho para mostrar a natureza dos filhos de Deus. Agora guarde bem, teve um Adão, somos filhos de Adão, temos a natureza dele, não tem jeito de negar. Porque não temos a natureza de Caim? Porque nós não somos filhos do diabo, não somos filhos da serpente, nós somos filhos de Adão, fraco, que errou em tomar do fruto, que era praticar o ato sexual, que Eva tinha praticado com a serpente, e que ele não deveria aceitar aquilo na primeira concepção. Mas se você olhar, ele tinha que passar por aquilo, senão não existíamos. Senão Deus não poderia expressar o seu atributo de perdoador, de salvador, de curador. Aquilo tinha que acontecer, mas não podia ser forçado por Deus, tinha que ser na lei do livre-arbítrio. Amém. Aleluia. Como é bom ver essas coisinhas. A brecha, 101. Agora Adão podia dizer, montanha, mova-te daqui para ali. E seria feito. Adão podia dizer, esta árvore aqui seja arrancada e seja plantada aqui. Isso seria feito, vem? Pois ele tinha completo, supremo controle. Agora o homem com um poder desse, abandonar um poder desse. O homem com um controle desse sobre a natureza, perder o controle sobre a natureza por causa de uma mulher. Você não vê que muitos homens perdem a cabeça por causa de uma mulher? Eles perderam a cabeça por causa de uma mulher. Tem homem que perde o lar por causa de uma mulher. Você sabia que ela já veio para isso? Tem a sua. E que Deus nos guarde. Tem a sua. Mas ela foi feita para isso. E para Adão sair da presença de Deus. E não tinha escolha para Adão. Adão, eu vou escolher uma mulher bonita para mim. Era essa mesma, a mais bonita que tinha era só ela. Não tinha outra.
Era aquela ali mesmo. Não tinha escolha. Hoje você tem que orar para escolher, para saber com quem vai casar. Adão não pôde escolher. Aceitou a costela dele mesmo. Eu creio que depois ele devia dar uma paradinha assim e dizer: mas eu não presto a começar da costela. Eu não valo nada a começar da costela. Olha que tipo de costela que eu tenho, que dormiu com a serpente. Se der para parar um pouquinho, é assim. A igreja devia perceber isso. O que o homem tem dado valor ao sacrifício, porque aquela lança que furou o coração de Cristo estava saindo dali, a sua esposa. E a sua esposa que saiu dali, caiu em Niceia. A esposa dele. Ele podia olhar: que tipo de costela eu tenho, meu pai? O que saiu de mim? Olha para você ver, era a costela dele, caiu. Uma caiu com a serpente, um animal. Outro caiu com uma religião pagã, mundana. E ambas deixaram a palavra. Eva deixou a palavra. A igreja de Cristo deixou a palavra pentecostal. E ela foi se pervertendo cada dia mais. Pois Adão tinha controle supremo, completo, como um Deus menor sobre Deus, nosso Pai, porque ele era um filho de Deus. Agora eu quero que vocês vejam: Deus dá um filho, dá uma esposa para o filho, para aquela esposa daquele filho gerar um filho. Ó, quantos Adão gerou? Aí na vida espiritual você vai ver: ó, quantos Cristo gerou. Mas eles não chegam ao casamento. Eles já negam a palavra antes do casamento. O povo negou a palavra no Pentecoste, agora no século 20. Eles negaram a palavra. Quando Deus levantou William Branham, era para eles crer naquele profeta, ver aquele homem como um homem de Deus, mas eles não puderam ver, porque tinha muitos homens de Deus naqueles dias, e eles não puderam ver que aquele era o homem de Deus do dia, não tiveram capacidade para aquilo, mas cada uma gerou um povo. Nós, queiram ou não, somos filhos de Adão e Eva, na carne. Queira ou não, somos filhos de Jesus Cristo e sua igreja, no Espírito. Isso é o espiritual de Deus. Mas Deus queria retornar tudo ao princípio outra vez. Deus querendo retornar o poder para o homem outra vez, como o homem perdeu no jardim do Éden. Ele perdeu o livro, e o livro se fez carne e habitou entre nós, e o livro nos redimiu, subiu ao céu, intercedeu por nós por 2 milênios, 7 eras da igreja, e o livro saiu do trono. Oh, irmãos, é o mesmo. O livro sai do trono, vindo no monte pôr do sol, descendo do trono. Apocalipse 10:1, com o pé direito sobre o mar, com o esquerdo sobre a terra, descendo, se materializou em Apocalipse 10:7. Ele veio clamando como leão, rugindo como leão. Ele não veio mais balindo como cordeiro, ele veio rugindo como leão, Apocalipse 10:3. Ele veio dizendo: o tempo acabou, em Apocalipse 10:6. E manifestou em Apocalipse 10:7 e diz: esse é o dia da voz do 7º anjo, que o mistério que eu não revelei a Adão, que o filho não sabia, aqui está o mistério. Ele falou qual era. É simples, né? Mas se passa por alto de uma forma fácil. Ninguém sabia. Aquele foi o minuto, a hora em que Cristo viria, como Ele nos revelou isto. Aquele momento no Monte Pôr do Sol,
aquele 28 de fevereiro de 1963, às 18h10, às 18h30. Sabe o que eu gosto de ver em Deus? Se Deus trata com gentil, até o horário era gentil. Se Deus pegasse um mês de 30, era judeu. Ele pegou um mês de 28, isso é gentil. Não tem um judeu com um mês de 28. É gentil, é Deus tratando com gentil, dizendo aquilo que ninguém soube lá no passado, o segredo que não foi revelado ao primeiro filho, o segredo que o segundo filho não sabia, está aqui, descendo do céu, em Apocalipse 10, verso 1. Está descendo do céu. Amém. Deixa eu terminar aqui, porque meu tempo já está esgotando. Não sei se falo a última coisa, que sempre dá um choquinho. Mas agora, 102. Olha o que aquele filho de Deus, o segundo Adão, fez. Ele diz, vocês também podem fazer o que ele fez. Aí aquele que crê em mim, 154. Onde está o livro agora? Com seu proprietário original, porque tem sido perdido por um filho, o primeiro filho de Deus, na raça humana. O primeiro filho perdeu. O segundo filho estava dando à vida o livro para poder nos redimir. O segundo filho. Mas agora chega a hora do terceiro filho. E o terceiro filho tem uma esposa também, que não é Hope, que não é Meda. Já pensou bem? É isso que eu estou falando. É dali que eu me originei. E eu não me originei de Hope, a primeira esposa do profeta. Não me originei de Meda, a segunda esposa do profeta, que é carne. Não, nós nos originamos da revelação dos selos. O que é o marido é a palavra revelada. Revelada através do sétimo anjo, do terceiro filho. Guarde bem, o primeiro filho, todos nós temos a natureza dele. O segundo filho, você tem uma esposa, uma opção de fé para fazer. Eu quero a natureza do segundo filho, Jesus Cristo. Mas e o terceiro filho? No terceiro filho, você tem que nascer dele também. Deus deu uma esposa ao terceiro filho. Volto a falar. Deus deu uma esposa ao terceiro filho, que não foi Hope, que não foi Meda, que somos nós. Deus deu uma esposa para o terceiro filho. Para mim, rápido aqui, eu vou ler no final. As denominações nunca chegaram a tocar nisso, porque é uma revelação. Parágrafo 200, Cristo, mistério de Deus revelado, tradução de Goiânia. Porque é uma revelação. Ele diz, como ele nos revelou isto, aquele dia e hora. Isto foi aquele dia e hora que ele veio. Como ele nos revelou isto. A noiva o sabe muito bem. Eva também o soube. Porém ela caiu, a noiva do primeiro filho. Ele fala que a outra caiu também em Niceia. Mas nesse parágrafo ele diz, porém, ela caiu. Mas esta o sabe e não cairá. Porque está ordenada, aleluia, ordenada para não cair. Você acha que nós somos melhor do que os americanos? Você acha que nós somos melhor do que Eva? Você acha que nós somos melhor do que a igreja pentecostal do século I? Não. Estamos na nossa posição. Por que não caímos? Porque nós não saímos da terceira puxada, da terceira etapa. É ali que foi formada a esposa. Como a de Jesus foi formada por água, sangue e vida.
nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aquilo formou a esposa que caiu na terceira era. Agora ela é formada através da palavra, da revelação, de Apocalipse 10. Essa noiva é formada. Ele está dizendo aqui, esta está ordenada a não cair. A primeira já estava, ele sabia, ela vai cair. A segunda, o próprio Deus sabia, essa noiva vai cair ali na frente dela, ela não vai aguentar a força política, ela vai cair. Ele diz, mas esta não cairá. Por isso, quando as pessoas não conseguem ver o que Deus revelou para o profeta na terceira puxada, por isso eles não sabem o terceiro filho. Por isso eles não podem alcançar a fé para o rapto, porque a fé para o rapto está nos trovões, e os trovões não estão em Adão, os trovões não estão em Jesus, os trovões estão em Brana. 7 trovões, B-R-A-N-H-A-M. Isso é revelação. Foi o próprio Deus que disse para o irmão Brana, o seu nome está escrito sobre toda aquela montanha. E era o nome que o próprio Deus usou como novo nome. Se conhecia Deus no tempo de Adão. Se a pessoa vê um homem que dizia árvore, sai daqui, vai para ali, isso é Deus. Se conhecia Deus no tempo de Jesus. Pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que dá mais ou menos umas 20.000 pessoas. 5 pães e 2 peixinhos. Depois ele diz, é Deus, não é outra coisa. Tomar agora um homem nos Estados Unidos que diz, haja esquilo, e houve esquilo. Matou o esquilo, 3 esquilos, conforme ele tinha pedido. E Deus disse para ele, você pediu 3. Ele queria parar quando matou o primeiro. Deus disse, quanto você pediu? 3. Onde você quer o outro? Onde você quer o outro? Aquele ali era outro filho, palavra falada, nesse tempo final. Irmãos, isso daqui deve nos encher, para ver de onde nós viemos. Agora, terminando, eu não vim de Sem, são judeus, nós não viemos de Jafé, que são os samaritanos. De onde viemos? Onde originamos? Depois do dilúvio? De onde originamos? De H-A-M, Ham. Em inglês, H-A-M, Cã. É Ham, com H, originamos dali. Aí dá um tropeço. Quem viu a nudez do pai? Sem não viu a nudez do pai. Jafé não viu a nudez do pai. Tampou o rosto para não ver. Mas Cã, H-M, viu a nudez do pai. Isso daí vai dar para alguns tropeçar, mas me veio agora mesmo isso daqui. Parece nada, mas é forte. Porque Cã viu a nudez do pai, foi sentenciado. Maldito seja Canaã, não H-N. Maldito seja Canaã. Vai na Bíblia. Deus não amaldiçoou Cã, H-M. Ele não podia amaldiçoar porque somos uma bênção. Quem viu a nudez de Deus? H-A-M. Bran viu a nudez de Deus, a nudez do Pai. O que é a nudez do Pai? 7 selos revelados. 7 trovões, novo nome. O pai estava coberto. HM viu a nudez do pai.
Eles vão falar, mas essa é a verdade. Não adianta você querer mudar isso, de onde nós originamos. Nosso pai não é Sem, não é Jafé. Infelizmente, vamos dizer, é o Cã, que todo mundo fala mal dele, e tem tradução que diz é cão. Cão é cachorro. A tradução errada é cão. Cã no português, mas o certo é no inglês, H-A-M. Pai, obrigado por mais esta palavra, este segredo que o Senhor não revelou para Sem, nem para Jafé, mas para H-M, para Ham. Segredo que o Senhor não revelou ao primeiro filho Adão, nem ao segundo filho Jesus, mas ao terceiro filho Bram, HM, que viu a nudez. Nudez é o que estava escondido, eram os mistérios escondidos, e foram revelados nos dias da voz do sétimo anjo. Obrigado, Senhor, por podermos ver estas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Plantou uma vinha e ela todinha ele a circundou, e ergueu muralhas com sebe de espinhos, com muito carinho, e dela cuidou, e fez vir o sol e mandou a chuva, e aos lavradores ele atendou. Ele esperava que ela desse uvas, só ervas daninhas que nela encontrou. Parei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, e toda essa plebe eu destruirei. Zambujeiro que sempre foi fruto e nunca deu frutos, assim era eu. Por causa de um povo que foi rejeitado, eu fui enxertado na mão de Deus. E a planta que meu pai não tem plantado será arrancada, é Jesus que disse. E disse também que de Deus o machado já foi colocado bem na raiz. Mas parei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. O bom lavrador está trabalhando, ele está plantando no meu coração. E aqui dá fruto, ele está limpando, e aquele não dá fruto, ele joga no chão. E a sua vinha já foi arrendada aos lavradores que trabalharão. E tem 7 selos, terceira puxada, que já foi plantada no meu coração. E mais parei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruí.